Amado, anote aí, por favor, nós estamos na segunda parte, hoje, da nossa mensagem. O tema da mensagem é a progressiva caminhada, parte 2. O nosso texto base, e eu gostaria já que vocês abrissem, por favor, é 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 11. Nós vamos ler juntos agora. Assim diz o texto da palavra de Deus: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui. Amém? Queridos, aqui existe uma sequência de princípios fundamentais que os filhos de Deus precisam reunir, um após o outro, na medida que vão fazê-los aprimorados e preparados por Deus para o grande dia, para que a entrada no reino seja amplamente suprida. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar, e o texto fala que nós devemos, no versículo 5, reunir toda a nossa diligência, e com a diligência associar a nossa fé com a virtude com o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade e a fraternidade com o amor. Hoje nós vamos falar dos primeiros pontos. Vocês sabem o que significa a palavra diligência? A palavra diligência, anote aí, ela vem do grego spode, e ela significa uma ação com pressa. É algo que é feito com o desejo de executar rápido. Diligência. É quando eu me empenho ou me dedico em fazer algo bem feito. É fazer algo com toda a seriedade. Por isso o texto diz: pega toda a tua diligência, todo o teu empenho, todo o teu esforço, toda a tua pressa e associa a tua fé com a virtude. A palavra fé no grego é pistis, e ela significa convicção da verdade. Isto é fé, é a convicção de que eu estou certo a respeito de alguma coisa. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Mais do que isso, Jesus fala em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega no Pai se não passar por Ele. Por isso, fé também é ter a convicção de Jesus, porque Ele é a verdade.
Fé é convicção da verdade, e Jesus, quando abre a sua boca para declarar o que o Pai mandou declarar, Jesus está declarando aquilo que existe, que é e o que é fato desde a eternidade. E quando eu me apego às palavras de Jesus desta forma, eu vivo pela fé e experimento daquilo que pertence ao céu, que é os milagres, o sobrenatural e o poder de Deus. Vejam o texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Existe aqui uma definição de fé, pela própria palavra de Deus. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu já contei a história para vocês de quando eu fui curado da dor de garganta. Vou contar para vocês então. Faz anos isso, anos mesmo. Eu estava com uma dor de garganta terrível, e não sei se vocês já tiveram dor de garganta terrível, mas daquelas que não dá nem para engolir direito, que é uma infecção muito dolorida. E eu estava assim, e fui orar. Já era bem tarde, eu ainda morava com os meus pais, e eu fui orar, Senhor, eu creio na Tua palavra, que pelas Tuas pisaduras eu fui sarado. Eu creio que a Tua palavra diz que o Senhor foi à cruz por mim, para que eu fosse livre de qualquer enfermidade. Eu creio nisso. Por isso eu quero declarar desde já que eu agradeço, porque o Senhor me curou. Tive uma atitude de fé. Mas logo que eu terminei a oração, vocês sabem o que aconteceu? A dor estava lá. A dor estava toda lá. E agora? Mas eu acabei de orar, acabei de agradecer pela minha cura. Como é que a dor está lá ainda? Mas eu continuei declarando, graças a Deus que eu estou curado. Mas e a dor, pastor? A dor não te prova que tu não foi curado? Depende. Depende em quem tu acredita. Se tu acredita na dor, ou se tu acredita na palavra de Deus. Pois bem, dito isso, me bateu sede, e eu fui tomar água. Quando vocês estão com sede, e é verão, e era verão, na época, vocês costumam pegar água quente ou água gelada? Gelada, claro. E eu também, cheguei diante da cozinha, olhei para a geladeira, olhei para o filtro, e disse, e agora? Se eu estou curado, é claro que eu vou pegar água gelada da geladeira e vou tomar. Se eu estou com dor de garganta, é claro que eu vou pegar água quente. E eu disse, eu estou curado. Peguei a água da geladeira, fiz um copão, mas um copão de respeito, uns 500 ml, assim, mais ou menos. E tomei. Mas tomei assim, que nem um doido, como se não tivesse mais água no mundo. Quando acabei de tomar, vocês sabem o que aconteceu? Eu quase morri de dor, porque ela estava lá ainda. Mas eu continuei crendo e fui dormir. Quando eu acordei, toda a infecção, toda a dor, tudo que tinha na minha garganta, já não tinha mais. Eu estava totalmente curado quando eu orei, mas a realização, a existência de fato, veio surgir depois que a minha fé foi provada. Por isso a fé é a convicção da verdade. Diz o texto de Hebreus 11:1, que ela é a convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que é. Isto é fé. E a Bíblia diz que eu preciso, com todo o meu empenho, pegar a minha fé e associá-la com coisas novas, associá-la com a virtude. A Bíblia também diz que em Hebreus 11:6, se vocês estão em Hebreus 11, só veja o versículo 6, a Bíblia também diz que
não é possível eu agradar a Deus sem fé. Vamos ler? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador de todos os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé é o primeiro estágio, é o primeiro princípio que precisa estar em mim para que eu possa progredir nesta caminhada. Semana passada nós falamos desta caminhada, que ela é progressiva, ela é passo a passo, ela não é instantânea, eu não dou um passo e já chego no fim, não, ela vai de dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, de prova em prova, de teste em teste, de vitória em vitória. A minha caminhada com Deus, ela é progressiva. E o meu primeiro passo é a fé. E a fé começa em nós pequenininha. E na medida que eu vivo pela fé, na medida que eu experimento de Deus, na medida que eu ouço sua palavra e ponho em prática e vejo a vitória da fé, ela cresce, ela aumenta. E reflita aí, querido, que tamanho é a tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? Quando tu entregou o teu coração para Jesus, tu tinhas fé para crer nele. Logo depois, tu começou a viver algumas coisas com ele. Que glória a Deus por isso. Mas e hoje, que já se passaram dias, meses, anos, décadas, que vocês entregaram o coração para Jesus? E hoje? A tua fé continua do mesmo tamanho daquele dia que tu entregou para ele? A tua vida? Ou ela aumentou? Ou ela cresceu? Tu progrediu na fé? Sobre este princípio tão importante para o Filho de Deus, houve uma progressão na tua caminhada? Reflita, querido, reflita aí. Porque a palavra de Deus depois diz que eu preciso associar a minha fé com a virtude. A palavra virtude, em grego, é arete, e ela significa excelência moral ou bondade moral. Arete significa coisas boas, de valores, como a modéstia, a pureza, a humildade, tudo isso são virtudes. Eu preciso associar a minha convicção da verdade em Deus a coisas boas, a valores mais elevados. Eu preciso fazer isso, isso faz parte da minha caminhada crescente. Se eu ficar só na fé, somente crendo, mas não associando a coisas que mexem no meu caráter, que é a virtude, eu estou estagnado na fé. Ah, mas eu tenho fé para mover o monte daqui para lá. Mas sou cheio de orgulho, não tem pureza no meu coração. De que adiantou essa fé? A nossa fé, ela precisa nos levar para Deus. Ela não é apenas para a realização de maravilhas, ela é também, e acima de tudo, para nos levar para Deus. E ao nos levar para Deus, o nosso coração, ele se rende a Deus, ele se quebranta em Deus. Uma fé que não te leva ao quebrantamento, ela é uma fé que ela está inútil na sua principal eficácia, te levar para Deus e te fazer te render diante de Deus. Abram comigo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, tem uma excelente descrição de coisas nobres que Deus quer trazer para todos nós. Filipenses 4, 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe aonde começa as virtudes de Deus? No nosso pensamento, no nosso coração e no nosso pensamento. Como é o teu pensamento?
Tu podes dizer que tu tens uma mente sarada e sadia diante de Deus? Tu pode dizer que a tua mente não é mais cativa da ira? Pode declarar isso? Não, eu venci a ira. Antes a ira era uma prisão, eu não conseguia reagir de outra maneira a não ser sempre com ira. Agora eu já venci. Pode dizer que tu tens um pensamento, uma mente pura? Não existe mais impureza nos teus pensamentos? Jovens, vocês têm uma mente pura? Porque a palavra de Deus fala que a virtude, ela vem de Deus, faz parte da operação do Espírito Santo em nossos corações, faz parte, e ela brota dos nossos pensamentos. Ela brota do nosso interior. Tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, justo, amável, boa fama, é isso que deve ocupar meus pensamentos. Agora, como é que eu posso ter uma mente sadia vendo filmes de terror? É possível? Tu ter uma mente sadia, amável, respeitável, tranquila, vendo filmes com demônios para todos os lados, torcendo para que o vampiro ganhe, torcendo para que o lobisomem encontre a menina lá. Dá para tua mente permanecer sadia? Como tu vais ter uma mente sadia passando noites em pornografia? Dá? Ah, que mente sadia que eu tive. Não, pastor, vocês vão rir agora. Eu vejo revistas pornográficas para interceder pelas mulheres que estão lá. Sabia que vocês iam rir. Sério? Que coração puro. Que inocência. Que homem espiritual. Para de besteira. Como tu vais ter uma mente pura se alimentando de coisas podres? Reflita aí. E eu te digo mais, se tu não venceres aqui primeiro, tu não vais vencer em nenhuma outra área. Porque normalmente os nossos piores inimigos somos nós. Nós nos boicotamos. Maior parte dos nossos problemas, escreva isso, eles nunca existiram a não ser daqui dentro. A maior parte dos nossos problemas nunca existiram a não ser dentro da nossa cabeça. Por isso eu preciso associar a minha fé, a minha convicção da verdade, com valores morais elevados, com as coisas do caráter de Deus sendo transformados dentro de mim. Aí sim. E o texto diz que eu tenho que pegar a virtude e associar a virtude com o conhecimento. Associar a virtude com o conhecimento. Conhecimento em grego é gnosis. E significa inteligência, entendimento. Glória a Deus, eu creio em Deus. Ele diz e eu creio. Se já for assim na tua vida, já é um grande passo. Se não há incredulidade no teu coração, já é uma grande vitória. Começou muito bem a tua jornada com Deus. Porém, não pode parar aí. Eu preciso associar minha fé a valores morais, de caráter, que vem de Deus e que faz todo sentido se eu acredito em Deus. Como a modéstia, como a humildade, como a pureza. Porém, não pode parar aí. Porque eu preciso pegar tudo isso que Deus está fazendo comigo e associar a isso com o conhecimento. Que conhecimento, pastor? O de Deus, querido, é claro. O conhecimento de Deus. Tu conheces a Deus? Tu o conheces de fato? Tu sabes a respeito de Deus aquilo que outros não sabem? Tu conheces por buscá-lo, por estudar a palavra? Como tu conheces a Deus? Veja o que está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Essa é a parte 2 da mensagem, a progressiva caminhada.
E veja Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz assim o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Veja esse chamado de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quantos leram o Novo Testamento em 21 dias? Glória a Deus, nós tivemos um jejum aqui. Entre as características do nosso jejum estava o estudo da palavra de Deus, lendo o Novo Testamento em 21 dias. E já é um grande passo, já é um grande começo. Tu que leu o Novo Testamento em 21 dias, leia ele de novo. E quando tu terminar pela segunda vez, leia a terceira vez. E quando terminares a terceira, leia a quarta. Depois que tu leu 4 vezes o Novo Testamento, aí vai ler o Antigo Testamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como que eu conheço a Deus? Aonde Deus está revelado? Deus está revelado em Jesus Cristo, acima de tudo, e Jesus Cristo está revelado na sua palavra. Filipe, um dos discípulos de Jesus, chegou para Jesus assim já no final e disse: Jesus, estou andando contigo há 3 anos e meio e está tudo muito legal. Agora sim, na boa, mostra-nos o Pai, Jesus. E isso já vai nos bastar, está tudo certo se tu nos mostrar o Pai. E Jesus enlouquece com essa frase. Ele fica louco. Está falando sério, Filipe? Tu está 3 anos e meio comigo e me faz um pedido desse? Filipe, pelo amor do Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E aí Jesus dá um nó na cabeça de Filipe. A mente de Filipe e o seu coração só se expande depois da descida do Espírito Santo. Até então ele não estava entendendo nada. Andou com Jesus 3 anos e meio e não sabia exatamente com quem ele estava andando. E Jesus diz: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu faço o que o Pai mandou eu fazer. Tudo o que o Pai disse para eu agir, eu ajo. O que ele me disser para falar, eu falo. Eu e o Pai somos um. A sintonia aqui é fina. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No Evangelho de João 17, versículo 3, diz exatamente isso. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, disse Jesus ao Pai, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, prossigamos em conhecer ao Senhor, significa buscar ao Pai, buscar ao Filho e conhecê-lo através da sua palavra e da intimidade da oração. Por isso eu devo associar a minha fé à virtude. A virtude ao conhecimento. E para nós encerrarmos essa noite, eu devo pegar o conhecimento de Deus, que eu aprendi nessa jornada, nessa caminhada com Ele, e associar com o domínio próprio. A palavra domínio próprio em grego é ekreteia. E o seu significado é muito bom. É autocontrole. Virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões. Virtude de alguém que domina os seus apetites. Muitos cristãos se gabam em dizer que não são dominados por coisa alguma. E eu te pergunto, não mesmo? Se eu te deixar sem chocolate por 6 meses, tu sobrevive?
Se eu te deixar sem refrigerante por 6 meses, tu sobrevives? E se eu te deixar sem televisão, dá para viver sem televisão? Sempre deu, né? Sempre deu. E sem internet, dá para viver? Sempre deu de viver sem internet. Por que que não vai dar? E aí eu te pergunto de novo. Tu pode se gabar porque tu não se embriaga? Pode se gabar por não usar drogas? Mas às vezes a gente tem as drogas lícitas em nossas vidas, não tem? E é dependente igual. E não se domina igual. E a comida? Isso pega todos nós. Tu só come o que tu precisas? Hã? Aí a tua mãe faz aquela feijoada. E tu faz o pratozinho light, só o que tu precisas para aquele dia. É isso? Não, né? Aí tem aquela sobremesa. E tu só pega aquele pouquinho, só necessário. É assim? Sabe o que é isso? Falta de domínio próprio. Tá todo mundo se coçando. Porque pegou geral, não pegou? Eu preciso associar o conhecimento que eu tenho de Deus com o domínio próprio. Porque como que eu o conheço? Como que eu tenho as suas virtudes em mim? Como que eu tenho fé de realização de poderes e maravilhas e não consigo me controlar? Não consigo fechar a boca? Não consigo trocar a televisão de canal? Não consigo desligar a internet? Como? Abra em Provérbios, queridos. Provérbios no capítulo 25. Já que vocês se identificaram muito com esse ponto da mensagem domínio próprio, esse texto vai ferir a tua carne. Prepare para ser ferido na tua carne. Provérbios 25, nós vamos ler do versículo 28. Provérbios 25, nós vamos ler do versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade que não tem proteção, como uma cidade que está derrubada e não tem como se defender, é a pessoa que não tem domínio próprio. Essa é uma das maiores carências da igreja, domínio próprio. E existe o ditado, né? Ah, não, cristão não bebe, mas come. Não come? Come. Vai trabalhar conosco na cozinha do Revisão de Vidas, para tu ver o que come. Algumas mães, elas oram por provisão divina todos os dias. Porque tem uns filhos que não se contentam em tomar um café da manhã com menos de 6 a 8 pães. E eu falo porque eu sei. Eu sei quem são. Já pensou? Café da manhã com de 6 a 8 pães, o padeiro vai à loucura, não vai? O padeiro está feliz. Ele não precisa nem de mais clientela, está feita a clientela só com um.
Oh, Jesus. Eu falo isso, amados. Eu falo isso porque essa é uma área muito delicada, porque ela passa desapercebida por nós. Ela vai causar problemas lá na frente. Ela não causa um problema na hora, ela causa um problema na frente. Se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não cuidar do jeito que eu como e da quantidade de comida que eu como, na hora eu não vou ver o problema, mas eu vou ver esse problema daqui a alguns anos. E com o passar da idade, esse problema pode se tornar fatal, literalmente fatal. Entende? Por isso a gente tem que refletir sobre isso. Falo de alimentação, mas falo para qualquer outra coisa. Alguém que passa o dia inteiro na televisão, naquele dia ele viu, poxa, foi legal esse dia, vi várias coisas. Mas depois, daqui a pouco ele está com 30, 40, 50 anos e não viveu. Ele viveu a vida dos outros na televisão. Ele não viveu, porque ele vivia o seu principal tempo do seu momento livre à frente da televisão. Nada contra a televisão, mas nós temos que ter domínio próprio para assistir televisão. Assim como nós temos que ter domínio próprio para se relacionar com a internet, assim como nós temos que ter domínio próprio para comer, para beber, para qualquer coisa. Todo mundo gosta de ter um lazer, não gosta? Mas dá para viver a vida tendo lazer? O tempo inteiro, meu negócio é só lazer, minha vida é só um lazer? Não, não dá. Eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter autocontrole. E para isso, queridos, eu preciso ter uma agenda organizada. Eu tenho que ter tempo para tudo. Tudo eu posso fazer moderadamente. Tenho que ter tempo para os meus amigos. Tenho que ter tempo para a minha família. Tenho que ter tempo para buscar a Deus individualmente. Tenho que ter tempo para vir à igreja. Eu tenho que ter tempo para tudo. Eu preciso de domínio próprio. Domínio próprio para o meu tempo. Domínio próprio para os meus interesses. Domínio próprio para ser regrado no estudo da palavra. Domínio próprio para ter vida de oração. Domínio próprio para ter uma alimentação saudável. Domínio próprio para fazer exercício. É importante nós fazermos exercício. E fazer exercício também é ter domínio próprio. Este sábado, o pessoal do Itacorubi, da Sala Nossa Terra do Itacorubi, me convidou para jogar futebol. E eu fui. Chegando lá, faltou um monte de gente. Aí eu perguntei, mas cadê esse? Cadê aquele? Aí um disse, sabe o que esse aqui que tu perguntou não veio? Não. Ele disse assim, mas se eu for jogar futebol, eu vou me cansar. E aí não dá, porque eu não estou com o preparo. Aí eu peguei ele depois, que ele apareceu para a hora da comida, do churrasco. Eu disse, vem cá, é verdade essa história? Que tu não viesse antes porque tu irias se cansar? Futebol, querido, não é só tu que irias se cansar. Todos que vão jogar e vão correr vão se cansar. Mas eu não aguento. Talvez vocês riram do estado do rapaz do Itacorubi, mas talvez este também seja o teu estado. Se botar tu para correr, não dá 30 segundos, tu já está com a língua para fora dizendo, parou, vamos fazer outra coisa, vamos tomar um suco. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ter domínio próprio. Isso serve para os homens, isso serve para as mulheres, isso serve para os dois. Exercício, hoje, não é uma situação assim que se der tu faz. Ele é uma coisa essencial para a tua qualidade de vida. Antigamente, queridos, quando não existia televisão, quando não existia carro motorizado nem nada, as pessoas andavam muito, elas faziam exercício já na sua rotina de vida natural.
mas com toda a tecnologia que hoje veio, nos fez botar nós sentados na cadeira, nós sentados no sofá, e a tendência, e não é uma tendência nossa, mas de toda a população mundial, é do sedentarismo, é do pessoal ficar sem condição de fazer nem subir uma escada, nem brincar com o filho direito, já pensou? Só que isso não pode ser assim. Justamente porque essa é a condição social de hoje, eu preciso ter domínio próprio para fazer exercício, para me posicionar, para correr, para andar, para fazer uma academia, para jogar um esporte, para fazer qualquer coisa que movimente o teu corpo. Eu gostaria de encerrar com o domínio próprio, porque eu sabia que ninguém ia escapar do domínio próprio. Ninguém ia conseguir se livrar. E olha que domínio próprio, em Gálatas 6, está na lista de quê? Dos frutos do Espírito. Ou seja, mau sinal. Mau sinal. Porque quem é cheio do Espírito Santo deveria ter todos os seus frutos fluindo dentro de si. Domínio próprio, apesar de parecer algo racional, ele é fruto do Espírito Santo. Porque naturalmente, nós seres humanos, sem Deus, não temos condição de permanecer resistindo às tendências naturais. Nós cedemos à carne. Porém, voltado para Deus, andando no Espírito, nós abrimos mão das obras da carne e deixamos que os frutos do Espírito fiquem em nós, vivam em nós. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Portanto, já que todos se identificaram que precisam muito de domínio próprio, nós precisamos muito voltar nossa vida para Deus, ser cheios do Espírito Santo e, mais do que isso, ao ser cheios do Espírito Santo, ser revestidos de diligência, desse empenho com pressa, de deixar a palavra sair da teoria e se tornar algo prático na minha vida. Eu preciso praticar domínio próprio. Ele não se pratica automaticamente, eu preciso praticar diariamente. Tu podes terminar o teu dia super feliz, hoje venci, botei a minha vida em regra, botei tudo em ordem, tudo que estava pendente eu organizei. E que bom, mas amanhã, se tu não botar na ordem de novo, vai desorganizar tudo de novo. Por isso o domínio próprio é algo que precisa permanecer em nós e estar conosco todos os dias da nossa vida. Quantos já fizeram um regime doído, dolorido, e depois, meses depois, já chutaram o pau da barraca, e quando viram já estavam igual ou pior que estavam antes? Deixa eu ver. Te acusa sem crise aí, não tem problema. Faz parte. Também já fiz assim. O que faltou? O domínio próprio constantemente. É isso que faltou. Por isso, queridos, já que vocês entenderam que nessa progressiva caminhada cristã, nós estamos estagnados em alguns pontos, domínio próprio, pelo menos, já descobrimos que nos falta, mas muitas outras coisas nos faltam, conhecimento de Deus muitas vezes nos falta, fé nos falta, virtudes morais, humildade, pureza, modéstia nos falta. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos de 2 de Pedro, capítulo 1, que se nós praticássemos tudo isso, seria amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno. Mas, pelo visto, já descobrimos aqui que está faltando nós praticarmos muita coisa. Por isso eu queria, nesse momento, te convidar a ficar de pé, para que nós tenhamos um tempo diante de Deus nessa hora. Amém?